Enquanto as pessoas se preocupam com festas, com carnaval, com jogos, o mundo se encontra em um estado muito perigoso. Juros altos ao redor do mundo, países invadindo países, uma completa confusão. Em meio a tudo isso, o investidor não sabe o que fazer. Quando entra um cenário de juros altos, ele corre e coloca tudo em renda fixa. Quando esse cenário sai, ele volta para a renda variável, completamente perdido, só tentando ganhar 1% a mais do que o outro cada vez. E acaba que no longo prazo ele fica sempre negativo. Isso daí acontece por conta do efeito manada. Se não fosse por isso, a maioria dessas pessoas ganhariam e seriam lucrativas no mercado financeiro, coisa que não acontece. A maioria das pessoas mal conseguem bater o CDI nas carteiras de investimento. Então, em um cenário completamente difícil de lidar, onde para muitos é um desespero, é um medo começar a investir, só que para outros que conhecem o mercado financeiro e sabem como ele funciona, entendem que é uma baita de uma oportunidade que a maioria das pessoas não estão enxergando. Então eu trouxe aqui 3 ações que eu estou comprando e eu vou mostrar a base e o critério que eu uso para selecionar essas 3 ações. A primeira ação que eu estou comprando hoje é a ASML. A ASML é uma empresa de semicondutor. E porque eu acredito que uma empresa de semicondutor pode crescer bastante no longo prazo e no médio prazo também. Com diversos países invadindo uns aos outros no mundo, algo que é muito precioso é a guerra eletrônica. São as tecnologias que têm de travamento de míssil, são aqueles hubs que os tanques têm para conseguir gerar imagem, travar ali a mira onde ele quer acertar naquele determinado alvo, conseguir medir distância. E toda essa tecnologia precisa de semicondutor. Só que semicondutor é algo que é muito escasso no mundo. É muito difícil você achar semicondutor no mundo. Então, numa escalada dessas batalhas que estão acontecendo no mundo, algo que vai ser muito necessário são semicondutores. E essa empresa, a ASML, ela tá bem interessante para a gente dar uma olhada. Eu vou abrir aqui os números da empresa para a gente ver como que ela está se comportando. Lembrando que não é indicação de investimento, recomendação nenhuma, tá? Você compra o que você quiser para sua carteira. Eu tô comprando a ASML agora. Então, a primeira coisa que eu gosto de olhar aqui, quando a gente entra, eu tô aqui no Alpha Spread, esse site aqui é bem legal. E a primeira coisa que eu gosto de ver é esse gráfico aqui do valor intrínseco. O valor intrínseco é o valor que os analistas estão projetando essa ação. Outra coisa que eu gosto de dar uma olhada é esse daqui também, ó. A gente vem aqui na parte de finanças, receita, ele tá positivo, rendimento operacional tá positivo também. Pô, lucro líquido, isso daqui é bem legal. É uma empresa que não tá operando no vermelho, tá operando positivo, isso daqui é bem importante pra gente. Aqui, ó, lucro líquido superando as despesas que a empresa tem. Isso daqui é bem legal, bem interessante. Ativos, tem 48 bilhões de ativos e de passivo tem 30 bilhões. Então quer dizer que ela ganha 48 bilhões, gasta 30 bilhões apenas. Então uma empresa que opera aí muito bem. Ó, margem líquida, 26%, tá bem legal. Aí aqui a gente tem algumas previsões dos analistas de Wall Street, no caso. Ele paga pouco dividendo dessa empresa aqui, paga 1,43% ao ano só. Só que ela tem um growth muito interessante, que aí eu vou mostrar agora para vocês, ó. A gente vindo aqui no gráfico da ASML, vou colocar aqui o gráfico de uma semana. Uma coisa que eu levo muito em consideração primeiro é essa média móvel exponencial aqui, eu gosto muito de usar ela, tá? E você vê que por mais que essa empresa aqui não pague muito dividendo, por hoje, dia 21 de março, que é quando eu tô gravando esse vídeo, a gente consegue um dólar um pouco mais barato em comparação aos meses passados. O dólar agora está 5,60, o dólar tinha ido até 6,30. Então a gente consegue ganhar tanto na valorização da ação, quanto na valorização do dólar também. Então por isso que eu vou comprar essa empresa, e esse é um dos motivos. O ganho em dólar, que para mim é bem interessante. A gente olhando aqui, a gente consegue ver alguns padrões, ó. Um exemplo, aqui no gráfico semanal, a gente tem mais detalhes e tem um histórico maior dessa ação, né, que vindo de 2016 e ainda tem mais para lá. Uma coisa que eu percebo é que sempre que ela encosta aqui na média móvel exponencial, significa que é um ótimo local de compra.
Ó, ela encostou aqui, depois que ela encostou, ela subiu 105%, ela encostou aqui novamente, ó, e aí subiu pra caramba, 180%, e ainda foi mais, ó, se a gente for pegar tudo, desde que encostou aqui na média móvel, foi praticamente 350%, bem interessante. E quais as informações que a gente tem até agora? Cenário geopolítico, perfeito. Muitos entraves acontecendo no mundo e muita demanda mundial por semicondutor. Essa empresa vende semicondutor, então, ao meu ver, é uma baita de uma oportunidade de conseguir comprar essas ações baratas. Então, essa daqui é a primeira ação que eu estou comprando, tá? Lembrando que esse daqui não é recomendação. Bom, a próxima ação que eu estou comprando é a LMT, Lockheed Martin. Lockheed Martin, para quem não conhece, é uma das grandes empresas do setor de defesa norte-americana e com diversas tretas que estão acontecendo tanto com os Estados Unidos quanto em outros países também, é uma ótima oportunidade, ao meu ver, de conseguir esses papéis. Uma empresa que está descontada e no cenário geopolítico dessa empresa é muito parecido com o de semicondutor. A gente vê várias confusões acontecendo no mundo, vários países invadindo outros países no mundo também, e os Estados Unidos usando diversos países desses como marionete. A empresa que patrocina esses entraves, essas confusões, é a Lockheed Martin. Ela patrocinando todos esses entraves, todo o lucro que for despejado sobre essas confusões mundiais, que eu não posso falar o nome por causa da plataforma, vai ser despejado nela automaticamente. O cenário geopolítico é muito favorável para a Lockheed Martin. Agora vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto ela já passou, cenário geopolítico, ok, tem uma baita demanda para ela, global. E agora o segundo ponto aqui, que é a gente fazer um valuation rápido das ações da Lockheed Martin. Bom, aqui na Alpha Spread, coloquei aqui LMT, Lockheed Martin Corporation. Vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa, que nem a gente viu da última vez. Eu gosto muito de ver o valor intrínseco. O valor intrínseco aqui tá bem bacana, tá? Ele tá colocando pra gente aqui, os analistas estão colocando pra gente aqui como 15% desvalorizado. Então o valor intrínseco dele tá maior do que o valor atual. Isso daqui é um baita de um ponto pra gente. A empresa tá mais ou menos no 0 a 0 aqui. A gente vê o lucro líquido. O lucro líquido, por mais que ele tá operando 20% abaixo do histórico dele, mas ainda assim tá bem interessante. O lucro líquido ele tá operando no verde, tá operando no azul, tá? Tá operando no positivo. E a Lockheed Martin é uma empresa que recebe muito dinheiro estatal. Então é como se girasse uma grana quase que infinita ali, porque quem alimenta eles é o próprio governo dos Estados Unidos. Então, por mais que aqui não tá tão bonito que nem a SML, se mantém positivo. Esse daqui é bem interessante pra gente. Ó, lucro líquido ainda maior que as despesas. Isso daqui é bem legal também, ponto bom. Ativos e passivos, 55,5 bilhões de ativos e 48,3 bilhões de passivo. Então tá ganhando mais do que gasta. Isso daqui é bem legal também. Já casa com a nossa análise. Aqui mais para baixo, a margem líquida de 7%, um pouquinho abaixo, mas mesmo assim, por ser uma empresa quase estatal, é um valor bom para gente. Dividendo, paga um pouquinho mais que a SML, só que essa daqui é focada no growth também. Vou focar muito em pegar o dólar barato agora, barato, né? Em comparação ao que estava alguns meses atrás, com a queda do dólar. E quero somar também com o crescimento das ações, tanto da SML quanto da Lockheed Martin. Então, por isso que nesse cenário aqui, eu não estou olhando muito para dividendo. Sendo que pro nível Estados Unidos, não está um dividendo tão ruim assim. Geralmente, dividendo lá gira em torno de 1,4, 1,3% ao ano. Então, esse daqui está até que acima da média. Então, o nível seguro de pontuação de dividendo no geral, show, legal. Então, as informações que a gente tem, geopoliticamente, tem demanda global, isso daí é bem interessante. Os números da empresa não tão ruins, então ali de 0 a 10, está ali no 6,5, está bem interessante. Vamos ver agora o gráfico dele, para a gente dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui de margem.
LMT. Mesma coisa, essa daqui é uma empresa que se assemelha muito à ASML, que é o que a gente estava olhando lá. A outra é uma empresa que ela sempre vem crescendo no histórico inteiro dela, no longo prazo ela sempre vem subindo. Então, se você compra e deixa para o longo prazo, é bem interessante, que ela sempre vem subindo, sempre vem se desenvolvendo, isso daqui é bem legal. E o mesmo esquema da outra, sempre que bateu na média móvel, é um lugar interessante de compra, um lugar que eu gosto muito de comprar, inclusive. Então aqui a gente tem alguns detalhes, tem tanto a média móvel quanto o RSI que está aqui embaixo. Que aí quando ele encosta aqui nessa zona pontilhada aqui de baixo, quer dizer que está sobrevendido. Ele demonstra um estresse da ponta vendedora e que torna mais forte a ponta compradora para deixar mais para cima. Então é algo que eu tô de olho, é uma ação que eu vou comprar também hoje, vou renovar meu pacote de ações da Lockheed Martin. Conclusão que a gente tira da Lockheed Martin também. Demanda global, geopolítica, muito interessante. Os números da empresa tá na média. O preço tá bem legal para fazer uma compra e eu estou comprando. Lembrando que não é indicação de investimento. E por último aqui, uma empresa que é clássica do brasileiro, eu quero focar nessa terceira ponta de compra que eu estou fazendo em ganhar um pouco mais de dividendo e colocar essa empresa voltada um pouco mais no meu cesto de dividendo, que é Petrobras, clássica sempre. Sobre a geopolítica da Petrobras, o que a gente pode tirar de conclusão dela? A gente consegue usar a mesma base do semicondutor do setor de defesa, mas sempre que tem algumas batalhas acontecendo no mundo inteiro e que tem países gigantescos como China, Estados Unidos, Rússia, indiretamente envolvidos nessas batalhas, algo que sempre costuma desenvolver e subir o preço são petróleo e semicondutor. Isso daí nos tempos modernos, tá? Se for puxar do passado, era mais petróleo e ouro. Hoje em dia é petróleo e semicondutor. Então, como que eu estou posicionando essas minhas compras que eu estou fazendo? Setor de defesa tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo, com a geopolítica. Petróleo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, e semicondutor. Petrobras é interessante porque ela tem uma influência não só no Brasil, mas sim na América do Sul. E a América do Sul é um polo muito importante, um polo petrolífero muito importante para o resto do mundo. Tanto para a China, que tem a maior influência aqui no hemisfério sul, tanto para os Estados Unidos também. Então, por isso que eu estou olhando com bons olhos as ações da Petrobras. Então, geopoliticamente, a informação casa. Vamos ver o número da Petrobras agora. Vou usar aqui como exemplo a Petri 4. Então, Petri 4, setor de energia. Vamos ver aqui, ó. Valor intrínseco, ele está falando para a gente que as ações, segundo os analistas, estão 25% mais baratas do que deveriam estar. Isso daqui é bem interessante para a gente. Aqui a gente pega o gráfico do valor intrínseco, é muito legal, muito interessante essa informação. Vamos ver aqui para baixo. Aqui na parte de finanças, no lucro líquido, ele teve aqui em 2016, 2015, depois de 2020, naquele problema mundial que a gente teve em 2020, ele ficou um pouco negativo, só que aí ele vem se recuperando muito bem. Muito interessante. Atualmente, ele está com lucro líquido de 84 bilhões, está operando positivo. Isso daqui é legal. Isso daqui é bem interessante. Receita boa. Vamos ver aqui para baixo aqui, ó. Ele tem também o lucro líquido maior do que as despesas dele. Isso daqui é legal. Ó, de ativo, 1,1 trilhões de reais e passivo 684 bilhões. Tá bem positivo, tá bem interessante. Por se tratar de uma estatal brasileira, tá muito legal os números da empresa. Quando a gente vem aqui, ó, margem bruta 46%, margem operacional 35%, margem líquida 16%, isso daqui era o outro, né, 2020 e 2016. Cara, tá bem interessante, isso daqui, ao meu ver, é muito bom também. Ao meu ver, é muito legal. Aqui para baixo aqui também, ó,
No pessimista, na projeção pessimista, eles colocam como positivo. Então, os analistas estão vendo com bons olhos também aqui as ações da Petro 4. Questão de dividendos da Petro 4. A Petrobras está pagando atualmente, hoje, atualizado, 21,65% de dividendos ao ano. Isso daqui tá bem legal. Aqui ele coloca como inseguro, por quê? Porque tem muita influência política. Então esses dividendos aqui, eles variam bastante, né? Como a gente consegue ver. Ó, ora era 7%, depois aqui fala que é 70%, não sei dessa informação, né? Eu tenho que confirmar, mas aí agora tá como 21%. Eu dei uma olhada aqui no Google e realmente no Google tá como 19,46, então é uma informação que até que bate, né? Porque o Google geralmente é um pouco mais desatualizado. Então essa daqui de 21 deve ser uma informação de agora, ao vivo. Então tá bem interessante, tá bem interessante. Os números da empresa estão ok, não é mil maravilhas por causa dessa margem líquida aqui, que no passado já demonstrou um certo estresse, mas agora se recuperou muito bem, então ali de 0 a 10 tirou um 7, 6,5, 7 por aí, tá bem legal, passou no teste. Geopolítica passou, número da empresa passou também. Vamos ver aqui o gráfico da empresa. Aqui no gráfico da Petri 4 a gente consegue ver aquele mesmo padrão da média móvel de 200, ó. Eu tô no gráfico diário, que ele se comporta muito bem também no gráfico diário. Aqui ele caiu para baixo por conta daquele problema de 2020 que a gente teve, aquele problema global. Mas a partir dali, ó, é um lugar, ao meu ver, bem interessante de eu estar comprando novos papéis da Petrobras quando ele encosta na média móvel, ó. Olha que legal. E agora é uma situação que ele acabou de encostar também, o preço está descontado, tá muito interessante. O RSI, que é essa parte de baixo aqui, esse indicador aqui de baixo, o índice de força relativa, traduzindo, ele também tá bem legal, tá aqui tudo sobrecomprado, aliás, sobrevendido, demonstrando um estresse na ponta vendedora, tá bem interessante. Então, meu, gostei pra caramba e vou adicionar mais na carteira também. As três ações que a gente conversou hoje convergem diretamente com a geopolítica global, então elas seguem toda essa confusão que está acontecendo no mundo e seguem de uma forma positiva. Quanto mais confusão tiver no mundo, mais dinheiro vai colocar no bolso. Esse daqui é bem legal. Os números da empresa, das três que a gente viu, estão bem interessantes, estão bem legais. Então, algumas estão na média, outras estão legais pra caramba, que nem a da SML, e o preço que eu escolhi para comprar as minhas ações tá bem legal, tá descontado. Segundo a opinião dos analistas, que a gente viu lá, tá um preço barato e uma região boa. Duas ações é focada só no crescimento e no ganho da dolarização, que eu tô pegando um dólar que tá se desvalorizando e tô querendo pegar esse dólar barato também para somar tanto o crescimento do dólar quanto o crescimento das ações. E também conversando aqui com essa parte de dividendos da Petrobras, que eu achei muito interessante, está num momento legal de dividendos, e é por isso que eu tô adquirindo ela também. Se você quer viver desse mercado e acompanhar meu dia a dia, do jeito que eu escolho as minhas ações, tanto as ações quanto as minhas criptomoedas também, quanto outros investimentos que eu tenho de ETFs e renda fixa, você gostou da minha metodologia e quer acompanhar ali no tete a tete como que eu faço, como que funciona o meu dia a dia para eu ter uma carteira acima da média, aqui no primeiro comentário fixado vai ter um link que você consegue conversar diretamente comigo. E aí você vai estar entrando na minha comunidade do WhatsApp, me chama no privado. Esse canal ainda é pequeno, então eu vou deixar aberto assim mesmo, eu quero conhecer vocês. E se vocês gostaram do meu trabalho, gostaram do jeito que eu escolho as minhas ações, deixa aqui no comentário, deixa um like, que ajuda bastante agora no início desse canal, um projeto novo, quero levar conhecimento, quero levar educação para vocês. E qualquer dúvida, só deixar aqui no campo de comentário também, que eu vou estar respondendo. Fechou? Muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.